da exclusividade do argumento, que atesta a relação de dependência estabelecida entre os princípios da filosofia da natureza, caracterizada como filosofia primeira, e da sua filosofia política e moral. Essa relação de dependência entre os objetos da física e os objetos da moral fornece um reforço de sistematização do argumento da necessidade de vinculação das partes que compõem o sistema filosófico de Hobbes, no tocante aos elementos da filosofia natural e aos aspectos teóricos do mecanicismo. Os intérpretes da vinculação entre os elementos da filosofia natural e os da filosofia política e moral de Hobbes constroem uma linha argumentativa na qual o princípio da autoconservação resulta em uma aplicação particular da teoria cinética aos seres vivos. O axioma fundamental em que se persegue a interpretação secularista de Hobbes é aquela segundo o qual todo corpo busca preservar o seu movimento. Desse modo, a manutenção do movimento constitutivo do corpo transforma-se na própria condição fundamental da sua identidade, isto é, a preservação da vida. Strauss opõe-se à relação que a interpretação secularista procede aos termos do projeto filosófico e político de Hobbes, ao inviabilizar a proposta de explicar o comportamento dos homens derivado de uma tendência natural a eles imposta. Contrariando as determinações interpretativas majoritárias de Hobbes, a perspectiva de Strauss alicerça os fundamentos da sua filosofia civil baseada em uma nova atitude moral humanista. Essa atitude moral na qual se funda a filosofia civil não necessita percorrer uma via de acesso para a obtenção dos princípios da moral pelo método analítico. Seguindo o pressuposto de vinculação entre a reflexão filosófica e política de Hobbes e os princípios da filosofia natural de Strauss, atribui à constituição de uma base moral para a filosofia civil uma antítese entre o medo da morte violenta e a superação da vaidade. O argumento do referido intérprete enfatiza que a filosofia civil hobbesiana se baseia em um novo fundamento da moralidade. A relação exposta pelo intérprete entre as paixões da vaidade e o medo da morte desencadeia o argumento de que a necessidade de obtenção do poder não resulta de uma aplicação do fato da natureza dos homens, mas da expressão da vaidade humana. Utilizando-se esse viés, Strauss assevera que os princípios da filosofia natural não contribuem para a compreensão correta dos pressupostos do sistema hobbesiano, assim como interfere na compreensão da necessidade de atribuir o fundamento moral como princípio norteador da filosofia civil. Além disso, ressalta essa falta de distinção qualitativa entre o princípio natural e o princípio moral, no âmbito da reflexão filosófica e política de Hobbes. Produz um equívoco de modo a extrair o fundamento e a exigência do Commonwealth. Ao demonstrar essa via de interpretação, Strauss vincula o fundamento da filosofia civil de Hobbes utilizando dos aspectos morais inerentes à natureza humana, especialmente expressos nas determinações do medo da morte violenta. Fazendo uso do argumento do medo da morte violenta, Strauss descaracteriza o postulado mecanicista do sistema hobbesiano, enquadrando o princípio da autopreservação a um critério de justiça, pelo qual ressalta uma antítese moral ocasionada entre a vaidade e o fundamento justo e o fundamentalmente justo medo da morte violenta. Trata-se, pois, do que Strauss denomina de base da filosofia política de Hobbes. Não obstante, o argumento que identifica a aproximação teórica entre o sistema de Hobbes e o conceito de movimento na física de Galileu, isto é, o princípio da inércia, demonstra que Hobbes vincula, sim, os conceitos da física aos preceitos da sua filosofia civil. Tal argumento justifica-se também pela conformidade intelectual de Hobbes ao advento das novas concepções da nova ciência, pelo qual o axioma fundamental da sua reflexão filosófico-política confere o princípio de inércia o postulado fundamental da natureza humana. Ou seja,
Todo corpo busca manter o equilíbrio constante de suas diferentes partes, mantendo a sua identidade. Para Hobbes, a manutenção do movimento constitutivo de um corpo transforma-se na constituição fundamental da conservação da sua própria identidade, isto é, da sua vida. Dessa forma, o poder de autoconservação constitui-se numa aptidão natural de obtenção e distribuição permanente de energia que os corpos finitos dispõem. Disso segue que a relação do incremento desse poder é proporcional ao incremento da capacidade de distinção e identidade de uma coisa particular. Com isso, justifica-se o argumento da plausibilidade de vinculação entre os preceitos da filosofia civil aos preceitos da filosofia natural. Strauss assevera que o fundamento do sistema hobbesiano baseado em pressupostos científicos não se justifica, uma vez que, por sua própria natureza, não fornece subsídios para determinar, por exemplo, se a concepção de conservação do movimento transporta-se de uma questão estritamente biológica para ser entendida como uma forma social de segurança dos indivíduos. Todavia, se efetivarmos um paralelo entre a concepção de movimento da física moderna e a teoria cinética hobbesiana, demonstra-se que tanto o axioma do movimento da física moderna como os princípios da teoria cinética de Hobbes se fundamentam no postulado concernente à conservação do movimento. Com o favorecimento da interpretação baseado nos elementos científicos, o pressuposto da vaidade, ou seja, um elemento com um aspecto moral, foi substituído pelo pressuposto do desejo de poder e mais poder, sob uma perspectiva puramente mecânica do movimento. Esse posicionamento, consoante Strauss, constitui-se propriamente a ruína do projeto filosófico hobbesiano, pois o naturalismo, segundo ele, que o filósofo articula nas suas principais obras, não pode fornecer o fundamento legítimo para a sua filosofia civil. No entanto, a visão do referido intérprete desconsidera a admissão da base mecanicista como aquela capaz de fornecer os indicativos consistentes da verdadeira fundamentação da filosofia civil de Hobbes, na medida em que a filosofia natural, conjugada aos elementos da filosofia civil, demonstra as capacidades da natureza humana submetida aos mesmos efeitos dos elementos naturais. Dessa forma, o poder de autopreservação se constitui por essa aptidão natural de obtenção e distribuição de energia que os seres vivos finitos dispõem. Na perspectiva de Barbosa Filho, a relação do incremento do poder de autopreservação é proporcional ao incremento da capacidade de distribuição da identidade de uma coisa particular. Ou seja, quanto mais poder alguma coisa possui, mais distinta ela se torna. Esse argumento evidencia o axioma da filosofia natural que orienta a filosofia civil de Hobbes, ou seja, aquele segundo o qual os seres humanos se esforçam para incrementar o seu poder de autopreservação, o que, de certa forma, consiste em manter a sua vida e a sua identidade como um ser finito e desejante na natureza. Sendo assim, o movimento que os seres humanos realizam no sentido de preservar a sua vida é caracterizado mediante uma especificação do tipo de movimento particular como movimento de autopreservação, denominado de movimento vital. Nessa acepção, o postulado do apetite natural defendido por Strauss não subsiste a dedução da natureza humana da mecânica da natureza para explicar a busca pelo poder. Com isso, a evidência do postulado conforme o qual as determinações da filosofia civil baseiam-se em uma concepção de direito natural sensível aos princípios propriamente científicos é plausível, sim. Essa constatação depõe a favor de que, ao vincular a natureza humana aos elementos subjacentes à filosofia natural, não prevalece uma diferença significativa contida entre direito natural e apetite natural.
diferença ao qual Strauss força uma justificação equivocada do que consiste a base da filosofia política de Hobbes. Trata-se, portanto, de um equívoco com as determinações do filósofo que ocasiona uma insuficiência com os traços mais fundamentais capazes de explicar a conduta humana atrelada a uma força mecânica externa natural de desejo. Se pressupor a relação de dedução entre os elementos da filosofia natural e a filosofia civil não é algo plausível, resta Strauss deduzir a necessidade de obtenção de poder e mais poder da vaidade humana. A vaidade, enquanto paixão, fornece os argumentos fundamentais para demonstrar a antítese que justifica o fundamento moral da filosofia civil. Segundo Strauss, os pressupostos da vaidade denotam a caracterização da natureza humana em Hobbes, motivada por um egoísmo. Há, nesse sentido, um caráter belicoso da natureza humana em decorrência da vaidade que conduz cada homem a se sobrepor ao outro. Através desse modo de reconduzir as determinações da vaidade, Strauss pode, utilizando-se dos argumentos do Detive, evidenciar a relação entre apetite natural e razão natural. Desse modo, pode explicar que a causa e a origem do apetite natural relacionam-se ao desejo de satisfazer-se, apreciando-se da sua própria superioridade, que, por sua vez, representa o que é próprio da vaidade humana. Em relação à razão natural, a causa e origem é o medo da morte por outro homem. Na visão de Strauss, os dois postulados em questão evidenciam uma nítida oposição. Isto é, se a vaidade conduz o enfrentamento entre os homens devido à força fundamentalmente injusta que torna os homens cegos, como consequência, instaura a guerra de todos contra todos. Em contrapartida, o temor da morte violenta em uma situação na qual o desejo de cada um pode triunfar sobre o outro, conduz a uma condição de efetivar a paz. Esse comportamento atribuído por Strauss ao comportamento imoral condiciona os homens à competitividade pela valorização do poder de cada um pelo outro. Não se trata, então, de um acúmulo mecânico ou fisiológico que determina o acúmulo de poder sobre os outros, mas nas qualidades pessoais, isto é, na honra que eles adquirem na comparação uns com os outros. Portanto, ainda na visão de Strauss, Hobbes reduz o apetite natural do homem à vaidade, pois o apetite do homem consiste na vaidade na medida em que, na sua constituição, procura superar os seus semelhantes a fim de possuir sua superioridade reconhecida por outros. A filosofia civil pressupõe, nesse caso, o conhecimento das disposições, afetos e costumes dos homens, ou seja, o conhecimento dos movimentos da mente, que são, portanto, objetos da filosofia moral. Sendo assim, a instituição do Commonwealth, isto é, a sua causa genética, pode ser obtida sinteticamente pelo expediente compositivo. Nesse caso, a filosofia civil tem que ser concebida como independente dos princípios da filosofia primeira. Ao conceber a natureza humana como aquela que está condicionada às leis e aos princípios que regem os fenômenos naturais, Hobbes infere que eles compartilham de certos aspectos gerais com os objetos da classe dos corpos em gerais. Esse será o ponto de partida que se impõe à fundamentação da filosofia civil de Hobbes, na medida em que pretende estabelecer a política como ciência rigorosa advinda da natureza. Contrariando o argumento de Strauss, a filosofia natural, presente no discurso de Hobbes, é determinante para explicar o ser humano como um ser natural, e como tal, está condicionado às mesmas leis e aos princípios que regem os fenômenos naturais, porque compartilha certos aspectos e propriedades Faltam gerais. 5 minutos.
com os objetos da classe dos corpos em gerais, ou seja, o princípio universal dos corpos, isso é, o movimento. Fim de apresentação. Desculpe. Então, eu agradeço, Dalmo, a sua apresentação. E, dando continuidade às apresentações, eu passo a palavra para a dupla Gabriel Felipe Rodrigues de Souza e Rafael Alves de Oliveira, que apresentarão a comunicação intitulada Vacinação Obrigatória, a Liberdade Individual e a Preservação à Vida no Leviatã. O Gabriel e o Rafael não estão presentes? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Eu te passo a palavra para apresentar a sua comunicação intitulada Filosofia Moral e o Papel do Estado. Obrigado. Quero desejar bom dia a todos. Eu recebi o link agora, mas eu ouvi o colega pelo YouTube, então eu participei da apresentação dele e dizer que é com muita alegria que estamos aqui, parabenizar aí a todos os organizadores do evento, que já tem sido uma marca importante aí para aqueles que estudam Hobbes, né? Então, eu sou Marcelo, sou aqui de São Paulo e quero trabalhar um pouquinho a questão no meu texto sobre a concepção moral, né? Por que a concepção moral em Hobbes ela é importante para a instituição do contrato social e, ao mesmo tempo, a manutenção do próprio Estado, né? Então, eu passo aqui ao meu texto dizer que a questão moral na filosofia hobbesiana, ela primeiramente nos conduz a dois aspectos, o aspecto histórico e o aspecto político, né? No aspecto histórico, compreende-se o processo de análise do homem em seu estado natural e de sua evolução até o estado em sociedade. Ou seja, porque os homens que não são sociáveis por natureza precisam progredir de um estágio ao outro. Já no estágio político, Hobbes defende a necessidade da instituição do contrato social para a criação da sociedade civil, em que, por meio do Estado, a vida será garantida. Os conceitos clássicos de ética e moral, né, que nós temos hoje, não é o foco aqui. O foco aqui é trabalhar um pouco a questão do Leviatã, principalmente no seu livro 3, na sua parte 3, em que o Hobbes trabalha a questão do Estado cristão, né? Mas, de grosso modo, dá para a gente entender a questão da moral como, de fato, os costumes, as regras, os tabus, as convenções que são estabelecidas. E o conceito clássico de ética, né, seria a reflexão dessa moral, essa é uma reflexão racional, fundamentada, científica e teórica sobre essa moral, seria a ética. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é entender os valores e os costumes como moral em Hobbes. A referência, portanto, é o Leviatã, porque trata-se de uma síntese do seu sistema filosófico. E entende-se que algumas situações da sociedade humana de sua época podem servir de paradigma para a atualidade, pois as situações e experiências citadas por Hobbes, lá no século XVII, ilustram a constante luta entre os homens pela disputa do poder. O que, de certo modo, em se tratando de natureza humana, pode ser compreendida à luz do século XXI. Portanto, o pensamento hobbesiano é fundamental para a compreensão da chamada natureza humana, que, de acordo com a obra Leviatã, pode ser vista sobre a ótica negativa ou pessimista, revelando, mesmo sob uma vertente justnaturalista, o lado egoísta da alma humana, né? Então, aqui não trabalharemos a ideia de maldade no estado de natureza, porque esse conceito ele não aparece em Hobbes, né? Em nenhum momento Hobbes diz que o homem é mau por natureza, né? Então, esse é um aspecto importante para entendermos o próprio conceito de moralidade em Hobbes. Essa visão não equivale ao pensamento da miséria do homem de natureza medieval, mas aponta a presença de um comportamento humano agressivo e belicoso. A condição exposta por Hobbes preenche um espaço destinado à luta por algo natural, como o poder, a conquista e a posse. É a guerra de todos contra todos que culminou com a célebre frase: o homem é o lobo do homem, pois, movido por suas paixões, não hesita
em entrar em conflito com seus semelhantes. Não se trata de um comportamento de retorno ao estado de origem com conotação natural, mas sim como o ser humano se coloca dentro de suas características basilares, caso houvesse a possibilidade de suspensão das obrigações assumidas pela convivência social. A partir daí haveria uma luta constante, uns com os outros, na incessante busca pelo poder absoluto. Quando pensado por Hobbes, tratou-se de uma teoria da natureza humana, entendida, portanto, como propensa ao embate. Esse pensamento tem origem na visão mecanicista, como todos sabemos, em que Hobbes coloca o ser humano. Duas paixões o regem, a vontade e a deliberação. Caberia aqui só dois artigos para trabalhar o conceito de vontade e deliberação em Hobbes, né? Principalmente pela ausência de impedimento, quando não há um controle voluntário ou involuntário dos seus atos agressivos. Mesmo os homens sendo essencialmente iguais, os mais fortes subjugam os mais fracos, dada, conforme afirmado, a natureza humana belicosa. Neste ponto tem-se, então, a caracterização hobbesiana do ser humano como um ser intencional, que representa fins para a ação, e racional, que calcula os melhores meios para atingir o objeto representado, como objeto de sua ação ou do bem, né? Então, o conceito clássico de conatos caberia bem aqui. Para Hobbes, a liberdade, né, ou melhor, o direito, em todos os casos, reduz-se à força no estado de natureza. Mas o Hobbes o distingue também do estado de sociedade. Então, esses dois momentos na história da humanidade em que Hobbes sintetiza a ideia de direito e da própria liberdade. O estado natural e o estado político. No estado natural, a força de cada um é medida por seu poder real. Cada um tem exatamente tanto de direito quanto de força, e todos só pensam na própria conservação, nos interesses pessoais. Assim, o homem se distingue dos insetos sociais, como as abelhas e as formigas, e por isso ele não possui um instinto social. Ele não é sociável por natureza e só o será por acidente. Para compreender como o homem resolve criar a instituição artificial do governo, basta descrever o que se passa no estado natural. E aqui o aspecto moral tem um papel importante. O homem, por natureza, procura ultrapassar seus semelhantes. Ele não busca apenas a satisfação de suas necessidades naturais, mas, sobretudo, as alegrias da vaidade. O maior sofrimento é ser desprezado. Assim sendo, o ofendido procura vingar-se, mas observa Hobbes antecipando aqui os temas hegelianos. Comumente não deseja a morte de seu adversário, mas o seu cativeiro, a fim de poder ler em seu olhar aterrorizado e submisso o reconhecimento de sua própria superioridade. Podemos aqui estabelecer, portanto, no estado de natureza, uma moral natural negativa. É claro que esse estado, que cada um procura, se não a morte, ao menos a sujeição do outro, é extremamente infeliz. As expressões pelas quais Hobbes o descreve são célebres. O homem é o lobo do homem e a guerra de todos contra todos, as clássicas, né? Não pensemos que mesmo os homens mais robustos nesse estado desfrutem tranquilamente as vitórias que sua força lhes assegura. Aquele que possui grande força muscular não está ao abrigo da astúcia do mais fraco. Este último, por maquinação secreta ou a partir de hábeis alianças, sempre é suficiente forte para vencer o mais forte ainda. Por conseguinte, ao invés de uma desigualdade, é uma espécie de igualdade dos homens no estado natural que faz sua infelicidade, porque ninguém está protegido. O estado natural é para todos um estado de insegurança, angústia e medo. Daí, portanto, a ideia de uma moral natural negativa. E eu cito aqui uma passagem do professor Renato Giannini, em que ele diz assim, da marca do Leviatã: a passagem da guerra à paz, do olhar ao privilégio da produção, vincula-se ao agravamento irreversível da desigualdade entre os homens. No estado de natureza, estes são iguais, mas essa igualdade acompanhada de instável desigualdade só aparece face à morte. A sempre possível morte de cada pessoa nas mãos de seu próximo.
Os homens nascem iguais porque morrem da mesma maneira, porque qualquer um pode matar qualquer um. É a igualdade que dá aos homens a vontade de se matarem e roubarem uns aos outros, que os faz almejarem o poder sobre seus semelhantes. É na igualdade, entendida como a agressão, em suma, que se encontra a raiz das diferenças, ou seja, das desigualdades. Portanto, a ideia bem explícita de uma moral bem negativa. O medo recíproco que impera entre os homens no estado de natureza decorre, sem dúvida, da igualdade natural entre eles. A qualquer momento podem ferir como serem feridos, em decorrência da fragilidade do corpo, pois se perecido destrói também a força, o vigor e a sabedoria, de onde se conclui que não há superioridade de um homem sobre os outros nesse estado. Isto posto, é inevitável que o conflito é iminente, porque os desejos pelas mesmas coisas ocorrerão e muitos não serão compartilhados e desfrutadas em comum, e que, portanto, definirá sua posse são justamente a força e o embate. Essa é a primeira fundamentação do direito natural, ou seja, é direito de todo indivíduo proteger seu corpo e membros da morte e dos sofrimentos, usar todos os meios possíveis para essa autodefesa e preservação da vida, como disse o colega na comunicação anterior. Cito Hobbes: a lei natural, a lei primeira de natureza e fundamental é que devemos procurar a paz quando pode ser encontrada, e se não for possível tê-la, que nos equipemos com os recursos da guerra. A origem deste constante conflito descrito por Hobbes como uma consequência natural do próprio homem, uma vez que todo o movimento inicial da ação humana é determinista, isto é, movido pelo desejo constante que é inerente a todos os corpos e se faz presente no homem como resposta a essa solicitação, ou seja, esse movimento animal interno, definido como conatos, é o ponto de partida de suas ações. Assim sendo, o homem sempre tem medo de ser morto ou escravizado, e esse temor, em última instância, mais poderoso do que o orgulho, é a paixão que vai dar palavra à razão. É o medo, portanto, que vai obrigar os homens a fundarem um Estado social e a autoridade política. Os homens, portanto, vão se encarregar de estabelecer a paz e a segurança. Só haverá paz concretizável se cada um renunciar ao direito absoluto sobre todas as coisas. Isso só será possível se cada um abdicar de seus direitos em favor do soberano, que, ao herdar o direito de todos, terá um poder absoluto. Não existe aí uma intervenção de uma ética, né? Simplesmente o medo é maior que a vaidade, e os homens concordam em transmitir todos os seus poderes a um soberano. Quanto ao soberano, é o senhor absoluto a partir de então, passando a ter poder em relação aos súditos. Seu direito não tem outro limite que não seja o seu poder, pois sua função é eliminar o medo entre os indivíduos, garantir a liberdade e, principalmente, a proteção da vida. No estado de sociedade, como de natureza, a força é a única medida do direito. No estado social, o monopólio da força pertence ao Estado, como sabemos. Houve de parte de cada indivíduo uma renúncia ao seu próprio poder. O efeito comum do poder consistirá para todos na segurança, uma vez que o soberano terá, de fato, o maior interesse em fazer reinar a ordem se quiser permanecer no poder. Apesar de tudo, esse poder absoluto permanece como um poder de fato, que encontrará seus limites no dia em que os súditos preferirem morrer a obedecer. Em todo caso, esta é a origem psicológica atribuída por Hobbes ao poder despótico. Ele chama de Leviatã o seu estado absoluto, uma lembrança à passagem bíblica em que tal palavra designa um animal monstruoso, cruel e invencível, que é o rei dos soberbos, o rei dos orgulhosos, que está lá no livro de Jó. Para Hobbes, se o Estado não tiver monopólio do poder, situações como vividas na sociedade atual podem enfraquecê-lo ou levar a uma dissolução. Então, como é que pode se terminar ou resolver essa situação? A solução, sob sua ótica, não seria no sentido de apelar apenas para uma moral, ou ainda para a justiça, já que no estado natural essas ideias são incipientes ainda, haja vista a condição do homem neste estado. No entanto, já no estado instituído, o contrato é para Hobbes uma necessidade jurídica, histórica e política, bem como uma necessidade moral, pois a convivência em sociedade, ou seja, com os outros, requer o estabelecimento das regras,
e normas para que de que ninguém poderá ficar isento. A vida social é moral, porque esta é quem dá as coordenadas para a relação com o outro. Em Hobbes, o contrato é o meio para atingir esse fim. É ele que institui o Estado com o propósito de garantir a vida e tornar as relações humanas mais justas e viáveis. Na obra de Hobbes, especificamente no Leviatã, como é o caso aqui, é possível identificar uma teoria dos costumes, tanto individualmente como na coletividade. E, nesse sentido, a autora Anne Loury ressalta a importância da moral. Ela diz, cito ela, mas a passagem dos costumes naturais aos costumes civis representa a descrição das teorias dos costumes pela passagem do estado bárbaro ao estado civilizado, justificando que o estado civil é sem dúvida preferível ao outro, sem por isso demonstrar que há forçosamente, espontaneamente, mais justiça, bem e felicidade no estado civil, pois o recurso a um aparelho repressivo é necessário para que os indivíduos nele permaneçam. Trata-se, então, como eu já disse, de uma moral natural negativa. Esta é a razão de ser do Estado, isto é, usar todo o mecanismo possível para garantir a organização social, inclusive a força, pois se isso não ocorrer, haverá um retorno ao estado natural em que imperava um conflito generalizado, como todos sabemos. Vale destacar que, para Hobbes, a volta a esse estado seria a falência da própria moralidade, ou seja, a guerra generalizada poria em risco novamente a manutenção da espécie humana, porque o desejo de sobrevivência e o medo da morte violenta é simplesmente a projeção da vida no futuro. Somente a vida social poderá garanti-la. Enfim, o grande motor da vida em sociedade é o medo. Ele é o defragador do desejo da sobrevivência. Cito de novo Anne Loury. O homem não procura escapar da guerra porque ele tem medo de morrer. O homem que procura o contrato não é um fraco, é simplesmente um homem que teme que não haja mais homem depois dele e que a espécie desapareça. Nessa hipótese, se trata então de um indivíduo que não tem medo por ele mesmo, mas que teme o que está à sua frente. Ele está projetado no futuro por medo de desaparecer. Neste sentido, o papel moral do Estado instituído é garantir que esse medo esteja sob o controle, na medida em que os homens, ao instituí-lo, fizeram por medo do desaparecimento da espécie. Ao mesmo tempo, deseja sua presença, para que o medo do desaparecimento da sociedade civil também não ocorra. Ou seja, para a manutenção da espécie se estabelece o contrato social, e para a manutenção da sociedade civil se institui o Estado. Existe, assim, o medo do fim da espécie no estado de natureza e o medo do fim da sociedade no estado civil. Ambos podem ser considerados motor da vida humana nos dois estágios. Concluindo, eis a razão de ser do Estado para Hobbes, e aqui percebe-se o que ele pode até entender por liberdade. Por que e em nome do que o homem deve abrir mão da plenitude desse termo? Pois para ele a liberdade está na vida civil. O homem é livre quando está submetido ao Estado, às leis, e é por isso que, para o autor, a soberania reside nem na pessoa natural do monarca, nem numa associação de pessoas naturais, mas na pessoa artificial do Estado. Eis a importância de conceito de moral aí. Autorizados pelos cidadãos, aqueles que conduzem essa pessoa artificial são os que detêm legitimamente o poder absoluto, isto é, são autoridades. É justamente aqui que está a liberdade de todos. É possível essa compreensão numa perspectiva moral. Enfim, o projeto de Hobbes de um Estado forte, que de fato agisse representando a vontade geral, isto é, não realizasse aqui a vontade dos indivíduos, mas a vontade da unidade dos indivíduos, perdeu espaço para o culto ao individualismo, em detrimento do outro e até mesmo do próprio Estado. E sua filosofia foi reduzida a uma simples interpretação de um poder totalitário. É por isso que o Leviatã, grande monstro que governa pelo medo, é uma espécie de esperança moral do que é verdadeiro, o justo e o bem colaboram para a salvação da humanidade no mundo atual. A questão ainda não tem resposta e continuará eficiente até o fim dos tempos, evidenciando, portanto, que o Leviatã
não reside apenas no contrato jurídico-político, mas na relação do homem com Deus. Ou seja, há um aspecto metafísico nesse propósito, na medida em que os homens compreenderiam que teriam a revelação de quais são as reais necessidades dos cidadãos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, querido. O Gabriel e o Rafael apareceram? Bem, se eles ainda não apareceram, vamos iniciar, então, uma sessão de questões de debate para os dois. Eu vou fazer um breve comentário, vou deixar a minha questão também. Enquanto isso, quem quiser formular alguma questão, tem que utilizar o recurso levantar a mão, eu vou anotar, vai ser liberado o microfone e eu passo a palavra. Bem, o professor Delma, ele partiu de uma crítica da interpretação do Léo Strauss, que identificava uma relação entre a física e a moral, e que identifica a preservação da vida como elemento constitutivo e o medo da morte violenta como a antítese da preservação da vida. E o Strauss enquadra, né, a preservação da vida no registro do conceito de justiça, e o Delma ele recusou essa interpretação straussiana, partindo de uma exploração dessa relação entre a física e a filosofia política, e o Delma parece sustentar uma certa independência entre esses dois saberes na perspectiva hobbesiana. Enquanto que o Marcelo, ele tentou fazer uma análise dos valores, dos costumes no Leviatã, tendo como ponto de partida uma teoria acerca da natureza humana, e apontou para o fato de que no estado de natureza não há uma ética, os seres humanos são movidos pelas paixões, e a moral ela aparece como uma direção para nos relacionarmos com os outros, e o Estado como um fim para alcançar esse objetivo, né? Então, deixo uma questão de início para o Delmo, que em linhas gerais, qual que é o lugar que a ciência moderna ocupa na filosofia política de Hobbes? E para o Marcelo, eu gostaria de perguntar qual que você fala do papel do Estado, né? Eu gostaria que você explorasse mais qual que é o papel, ao invés do papel do Estado, o papel da moral no Estado, né? Explorando os dois termos que você usa no seu título. E aí, quem quiser começar. Você poderia repetir a pergunta, por gentileza, Leandro? Qual que é o lugar que a ciência moderna ocupa na filosofia política de Hobbes? Ah, sim. Bem, a interpretação secularista, né, que é a tradicional hobbesiana, ela parte da pressuposição exatamente através dos textos do Hobbes, né? É bom lembrar isso, que não há uma invenção, né? É o próprio Hobbes que dá a pressuposição para a gente de que a teoria política dele é fortemente influenciada, né, os adventos da ciência moderna, né? O contato que ele teve, e lá no Detive, né, e fica muito claro, né, que o projeto do Hobbes era ser um físico, né? É muito claro isso, tanto no De Corpo e no Detive, né, que o projeto dele era ser, né, um teórico da física. Mas, por uma questão histórica, né, pontual, né,
do seu país, ele acaba abandonando esse projeto, né? Esse projeto que ele incorpora os elementos da física, né? Ele abandona esse projeto, parte para uma discussão política, mas esse projeto de ser um físico é presente na obra dele, né? É presente, tanto é que, né, a ideia de natureza para o Hobbes é fortemente influenciado pela teoria cinética, né? Isso é a palavra do Hobbes, né? A leitura demonstra isso. O que o Strauss tenta fazer, né, de uma maneira até não despretensiosa, que é desvincular essa relação, né? Então, vou publicar agora um artigo mostrando que, até de certa forma, o Strauss ele tem o argumento dele é plausível, mas esse argumento ele é destruído pelos próprios textos do Hobbes, né? Que demarca uma fronteira bem nítida entre a sua postura enquanto um teórico da física, mas que incorpora os elementos da física na sua fundamentação da filosofia civil. Então, Leandro, tá aí a importância, né? Esses elementos eles estão resguardados na discussão política de Hobbes, né? Exatamente o contato com a ciência moderna é que fez o Hobbes ter essa visibilidade que ele tem hoje para a gente, né? Daí a relevância desses aspectos para a constituição e para a formação do próprio pensamento político do filósofo. Obrigado, Delma. E puder responder a questão, Marcelo, estou anotando quem levantou a mão aqui. Ok, querido. Agradeço, né, a sua pergunta, né? E evidentemente que o título ele ficou no sentido de que essa questão não consegui explorar no tempo aqui a questão do papel do Estado e essa questão moral, mas a sua pergunta me dá a possibilidade de pensar um pouquinho nessa perspectiva, de fato, o papel do Estado na construção dessa moral. Evidentemente que o processo em que Hobbes faz essa transição do estado de natureza para o estado de sociedade, evidentemente que o papel do Estado está ali na sociedade civil. Então, a gente pode dizer que Estado, política e moral, eles estão ligados a longo prazo, é um processo contínuo, né? Não dá para a gente pensar em Hobbes separadamente a moral sem o Estado, né? Porque você basicamente não teria a vida em sociedade, e também não dá para pensar o Estado sem a moral, porque esse Estado, segundo Hobbes, é que vai, em última instância, garantir o bem comum e, enfim, a felicidade. Então, nesse aspecto, a gente pode entender que, mesmo no estado de natureza, quando Hobbes diz, olha, há códigos ali entre os lobos, há códigos entre os nômades, há uma espécie de, como você mesmo lembrou na pergunta, de uma moral no estado de natureza, né? Quando você trabalha a ideia de, portanto, de Estado, qual efetivamente seria o papel do Estado, né? Eu penso que o papel do Estado, e aí a questão moral é fundamental, é quando ele trabalha a ideia da conservação da vida e da ideia da paz perpétua, né? Então, a paz perpétua, em Hobbes, né, a razão de ser do Estado é a manutenção da vida, como a gente costuma identificar nos seus escritos. E a paz perpétua, portanto, ela é o aspecto fundamental de entender a moral em Hobbes nesse aspecto aqui, né? Porque a ideia de um monstro, né? Porque a ideia dessa imagem da monstruosidade, a ideia de um lobo, do medo, a ideia de isso aí tem uma característica importante, né, na concepção moral, porque a partir dessa perspectiva
que você tem um chamamento do indivíduo à sujeição, né? Então, nesse aspecto, o papel do Estado, se a gente tivesse que pensar vamos dizer assim, numa conclusão para a questão do Estado e por que ele é fundamental, eu trago aqui a citação do próprio Decive, né? Ele diz assim, que fora do Estado estamos protegidos por nossas próprias forças, e nele, pelo poder de todos. Fora do Estado, ninguém tem assegurado o fruto dos seus labores. Neles, todos têm garantido. E, finalmente, fora dele, estamos assistindo o domínio das paixões, da guerra, da miséria, da imundície, da solidão, da barbárie, da ignorância, da crueldade e do medo. E, portanto, no Estado instituído, ao domínio da razão. Então, aqui é o aspecto importante, o papel da moral e da própria ética, né? Quando ele fala o domínio da razão, dá para se entender aqui um processo evolutivo nesse aspecto de sairmos de uma moral e estabelecermos uma ética, né, a partir da instituição do Estado. E aí, consequência disso, virá a paz, a segurança, a riqueza, a decência, a elegância, a ciência, a benevolência e por aí vai, né? Eu penso que é isso, né? O papel do Estado aqui em relação a essa questão da moralidade são coisas que não dá para entendermos separadamente em Hobbes, elas têm uma relação intrínsecas. Obrigado, Marcelo. Carlos levantou a mão, deseja fazer alguma questão? Gracias, Pedro. Buen día, compañeros. Muchas gracias por las exposiciones. Muchas gracias. Quería preguntar, estaban en tensión, ¿no? Las dos exposiciones por el rol de la moral específicamente, lo específicamente moral en la fundamentación. ¿No se escucha, Delmo? El rol de lo específicamente moral en la fundamentación del Estado. Y pensaba que es un problema, desde el punto de vista, en realidad la pregunta es para Delmo. Es un problema importante, muy importante, el de las relaciones entre filosofía natural y filosofía práctica, digamos, que incluye ética y política, porque en ese momento, a comienzos de la modernidad, con el éxito de la ciencia, eso impulsó a adaptar el método de las prácticas políticas, filosófico-políticas, filosóficas prácticas, de alguna manera a un campo que le era totalmente extraño, un cuerpo de objetos que le era completamente extraño. No se podía, digamos, el fundamento de la filosofía práctica o la función de la filosofía práctica era prescriptivo, era normativo, algo que era totalmente ajeno a la filosofía natural. Y es desde entonces, esto es larguísimo, pero desde entonces creo que es un problema que la filosofía moral y la filosofía práctica en general arrastra. Es un problema con el que venimos lidiando. Yo pondría entre la renuncia de Descartes a brindar una moral definitiva y la ética kantiana dividiendo al ser humano entre un sujeto trascendental y un sujeto empírico, estamos en este problema que todavía estamos arrastrando. En el caso de Hobbes en particular, yo digo, respecto a la tesis de Strauss, entiendo que Strauss lo que dice es que en Hobbes es primero una actitud moral y que la cientificidad, que no la desconoce Strauss, reconoce que está en la pretensión, lo que hace es obstaculizar el reconocimiento de esa base moral originaria. Y en ese sentido, más allá de la tesis de Strauss, creo que Strauss apunta a un problema contemporáneo, que le era contemporáneo, incluso más que interpretativo del siglo XVII, que era este que venimos arrastrando, la crisis de la filosofía moral, de la filosofía práctica, por haber pretendido o por haber sido seducidos por el éxito de la filosofía natural, lo que después vamos a llamar ciencia, ¿no? Entonces pasa a ser la filosofía moral una anquila scientiae, ¿no? Una servidora de la ciencia. Dicho esto, ¿cómo respondería una perspectiva que defiende Delmo, una perspectiva que defiende la subordinación en Hobbes de la política a la física, al pasaje que Marcelo trajo ahora y que ayer se leyó un par de veces, que es la diferencia que Hobbes establece, en polémica con Aristóteles, entre los animales políticos y los seres humanos, entre las hormigas y las abejas y los seres humanos? ¿Por qué, si fuéramos todos seres naturales de la manera en que nos trata la física, no habría una concordia natural entre los hombres como la que hay entre las hormigas y las abejas? Marcelo quer responder primeiro? Pode ser.
né? Não, quando o Carlos estava falando, eu estava me lembrando aqui daquela primeira parte do Cidadão, de Cive, em que ele diz lá, em que ele faz a distinção, né? Isso está muito mais forte lá no De Corpore também, naquela primeira parte da questão da distinção da filosofia natural e da filosofia prática, né? Qual é o papel de cada uma, mas me lembra a introdução do De Cive, em que ele coloca essa distinção também, e quando ele diz que a filosofia prática, que engloba a ética e a política, ele vai dizer assim, esse conhecimento, ele independe do conhecimento da filosofia natural, né? Então, me lembrou um pouco isso, até porque, como se fosse algo, ele vai dizer, é um conhecimento independente, né? Tanto que a trilogia do Hobbes, partindo dos corpos, depois, partindo do homem, dos corpos e do cidadão, nessa trilogia, que ele faz o caminho oposto, né? Começa pelo De Cive, depois vai para o De Homine, De Corpore, não me lembro agora a ordem, mas eu sei que começa pelo final, e aí ele vai dizer o seguinte, eu começo pelo final porque a questão ética, política, e aí envolve as questões morais, elas são conhecimentos que independem, né, de um conhecimento da filosofia natural, né, mostrando, portanto, essa independência da ética, da política em relação à filosofia natural, que requer, portanto, aí os conhecimentos, né, da geometria, das ciências exatas e tudo mais, né? E qual era a grande preocupação do Hobbes também, né? Estabelecer, tentar aplicar dentro da ética, dentro da filosofia prática, os rigores da filosofia natural, né? E aí a gente fica pensando, né, como é que um autor da envergadura do Hobbes, né, já sabedor de que com Aristóteles isso não foi possível, no órgão e por aí vai, e tantos outros autores do século XVII que têm essa preocupação, né, de querer dar um estatuto de geometria, de ciências exatas, às ciências da chamada, vamos chamar assim, de ciências humanas, ciências práticas, né? Então, é interessante essa reflexão, é interessante essa compreensão, mas, ao mesmo tempo, o Hobbes dá a própria resposta nesses dois momentos aí dos seus escritos, né? Ou seja, são conhecimentos independentes, são conhecimentos que estão dentro de nós, são conhecimentos, portanto, da própria moral, né? Esses costumes, e aí eu volto ao exemplo que eu dei lá no texto, né? Os lobos, os nômades, os homens no estado de natureza também têm suas regras, né? Então, de fato, é possível fazer essa distinção. Elas são independentes uma da outra. Pegando o gancho aí do colega Marcelo e tentando responder ao Bauzi, bem, primeiramente, essa sinalização é muito evidente no De Corpore, né? O Hobbes, ele considera uma via como outra. Há a via analítica, né, que independe da ciência, né, que é aquela da máxima socrática, conhece a ti mesmo, que é a via pelo qual o Strauss fundamenta o argumento dele, né? A via do conhece-te a ti mesmo remonta ao aspecto histórico pelo qual o Hobbes está vivendo, né? Daí, né, ele fundamentar uma moral pelo comportamento da vaidade, né? O Strauss ele tá olhando, ele tá esvaziando o argumento do Hobbes do aspecto moral, né, para ratificar a possibilidade de entender ele pelo aspecto histórico, sem remissão aos argumentos da ciência. Mas o Strauss ele esquece que também no De Corpore o Hobbes enfatiza que ciência e política são dependentes. Tanto a filosofia natural quanto a filosofia política, elas têm uma base comum. E essa base comum é qual? Que liga a filosofia moral, a filosofia ciência ao aspecto mecanicista, né? Então, se eu entendi a pergunta do Bauzi, né, a moralidade no sistema científico de Hobbes,
ela perde o efeito no sentido histórico, mas ela está presente no sentido mecânico, uma vez que a filosofia moral de Hobbes, segundo lá o Descartes, são efeitos do movimento natural, né? Então, o que a leitura tradicional faz? Ela não desvincula a moral hobbesiana, que são aqueles movimentos da mente, e é natural, do aspecto político, uma vez que o aspecto político ele é uma construção desse movimento que é o que o Hobbes considera ser natural, né? Então, esse vínculo é possível, o Hobbes assinala, mas também ele deixa margem para essa desvinculação, que é o ponto pelo qual o Strauss tenta argumentar, né? Tenta argumentar e mostrar um conteúdo moral em Hobbes, né? Agora, Bauzi, se esse conteúdo moral é presente, isso é um papo, isso é uma discussão para um outro congresso, só sobre isso, né? A moral está presente no sistema mecânico de Hobbes, é um outro congresso, né? Porque é uma discussão sem fim, sem fim. Agora, uma coisa que eu achei muito importante da sua fala, Bauzi, é exatamente isso, trazer à tona o Hobbes como um filósofo da ciência, né? Hoje, no contexto social em que nós estamos vivendo, né, o Hobbes se tornou um filósofo extremamente relevante para combater uma série de questões que nós estamos vivendo hoje aí, principalmente aqui no Brasil, né, Bauzi? Né? Então, é um filósofo que traz no seu conteúdo político os elementos da ciência, fundamenta o seu discurso político enraizado, sim, né? Mesmo a discussão de Strauss, o Strauss não libera essa visão científica que está presente na discussão hobbesiana, né? E isso, concordo com Bauzi, né? Isso traz à tona a importância do Hobbes na nossa atualidade, né? De um filósofo que, mesmo com as suas considerações, não se desvencilha do aspecto científico que está presente na política. Bem, obrigado. A Rita Gomes tinha Obrigado, levantado a mão para formular uma questão. Bom dia, obrigada pelas falas, Delmo, Marcelo. Marcelo, eu não sei se eu compreendi bem, né, mas eu acho que percebi que, ao final, você traz uma conclusão resgatando um pouco a dimensão metafísica, né? E Hobbes parece ter uma posição muito crítica, inclusive ao próprio termo metafísica. Como é que você articula, né? Ou, se eu entendi mal, se você puder comentar um pouco, né? Mas agradeço desde já a sua complementação. Obrigada. Obrigado, Rita. De fato, a ideia não era entrar por esse viés metafísico, embora o termo moral e ética nos dá essa possibilidade, né? Mas nesse aspecto, assim, participando e vendo um pouco o que os colegas apresentaram nos congressos anteriores, nas ampófis aí da vida, e lendo bastante o Hobbes, né? Essa questão da metafísica, é evidente que em Hobbes eu, por exemplo, não consigo identificar aspectos muito plausíveis em relação a essa preocupação, né? Eu trabalho numa instituição que é uma instituição presbiteriana, e eles sempre dizem assim: o Hobbes, ele encheu linguiça aí quando traz as citações referentes às questões religiosas, às questões de passagens bíblicas, né? Então, justamente por causa disso, porque pensando um pouco nessa perspectiva, né, eu trabalho muito mais a ideia mecanicista, a ideia do conceito de liberdade em Hobbes. Na verdade, a minha pesquisa maior é trabalhar um pouco essa relação que o próprio Bauzi colocou aqui, né, da questão da filosofia natural e da filosofia prática, né? Mas, assim, eu não seria a pessoa mais indicada, né, para colocar essa questão. Eu fiz essa relação aqui ao final do meu texto, né,
quando eu digo aqui, o Leviatã não resiste apenas a um contrato de mais uma relação do homem com Deus, né? Há um aspecto metafísico nesse propósito, na medida em que os homens compreenderiam que teriam a revelação de quais são as reais necessidades dos cidadãos, né? Foi apenas, evidentemente, que o texto não para aqui, eu daria uma continuidade nele, né? Até apontando, de fato, como a pergunta do colega em relação ao papel do Estado, efetivamente, por isso que não consegui concluir o texto como um todo, né? Mas essa ideia de um Deus em Hobbes, essas questões todas, né? Não é à toa que há toda uma perseguição, não é à toa que ele teve que sair da Inglaterra, ele teve que sair da França, onde o Leviatã era traduzido para ele tinha que sair, né? Então, talvez essa questão é um problemão, né? Porque se somos imagem e semelhança de Deus, que homem é esse que o Hobbes está pintando, né? E é interessante que em todos os textos dos Hobbes, que eu pelo menos leio e que tenho uma pesquisa já de anos estudando Hobbes, quando ele fala da questão do mal, né, eu fui achar só no verbete de Diderot comentando sobre Hobbes, né? Olha, o Hobbes diz que o homem é mau, o homem é isso, o homem é aquilo, tal, né? Mas eu falei, dos escritos do Hobbes a gente não acha isso, né? Mas o Diderot no verbete sobre hobbesianismo lá na enciclopédia, lá eu encontrei, né? Então, assim, eu não poderia te responder efetivamente, até porque não sou um profundo conhecedor, né? Mas entendo que talvez possa ser uma tentativa de Hobbes de amenizar essas questões. Nós estamos falando do século XVII, né? Nós estamos falando de um período inglês, de fato, de quase a vida inteira dele, né? De conflitos, né? Como ele mesmo diz, né? Eu sou irmão gêmeo do medo, e não vê a Revolução Gloriosa, né? Ele morre um pouco antes da Revolução Gloriosa. Então, quer dizer, toda essa vivência dele de conflito talvez explique um pouco essa confusão que ele tem em relação à religião e às próprias questões metafísicas, né? Talvez o contexto histórico ajude a gente a entender um pouco. Eu não sei se os colegas têm uma resposta que poderia me ajudar também na resposta à colega Rita aqui. Obrigado, Marcelo. Bem, lendo os comentários do bate-papo aqui, a Ivanilce havia te pedido, Marcelo, a referência da autora que você citou, ela não especifica qual. Tá. E você pode postar a referência para ela. Posto sim. Vou pôr aqui no chat. Anne Lauren Algoavento. E o Pablo, ele havia comentado na resposta do Delmo, que é interessante o comentário do professor Delmo. Por isso, Hobbes pode ser considerado não só um nome da filosofia política, mas também da ciência política. Sim. O Hobbes é um filósofo que desperta interesse, né, Marcelo, em qualquer área do conhecimento, né? Claro. Hoje uma das maiores inovações nos estudos hobbesianos na Europa é estudar o Hobbes dentro das políticas públicas. O Hobbes é um precursor das discussões sobre políticas públicas, né? Quando ele fala em proteção à vida. Então, existem grupos hoje que estão voltados para o Hobbes com olhar de políticas públicas. Ele, na ciência política, também ele é estudado. Logicamente que o cientista político toma como referência um ponto de vista diferenciado de nós, da filosofia, né? Eles vão olhar o Hobbes mais com uma questão empirista, né? Eles têm uma perspectiva diferenciada, mas ele é também um ícone da ciência política, como de qualquer outras áreas, né? E aí, entrando um pouco na questão da Rita, que perguntou sobre a questão metafísica, ora, o De Corpore, que é uma obra inicial, é repleta de ontologia, né? Uma obra de ontologia, né? Então, o Hobbes, né, o que interessa para a gente do Hobbes, né, não é só o aspecto político. Ele é um filósofo da linhagem da filosofia moderna que rompe qualquer fronteira epistemológica de conhecimento,
né? O meu interesse por Hobbes, Marcelo, inicial foi esse. É um filósofo que rompe as fronteiras do conhecimento. Ele não é um filósofo da ontologia, ele não é um filósofo da física, ele não é um filósofo da ciência política, ele é um filósofo que rompe qualquer fronteira, né? Daí a importância dele hoje, né? A gente está nesse congresso hoje para mostrar a importância do Hobbes. Infelizmente, Sim. nós não tivemos a palestra anterior, né? Que era exatamente eles contextualizando o Hobbes na nossa contemporaneidade, falando da vacina. Né? Uma pena a gente não ter a participação dessa outra comunicação, porque é exatamente isso, né? O papel nosso, enquanto estudante, enquanto pesquisadores e estudantes de Hobbes, é trazer essa atualidade, porque, em essência, o Hobbes é um filósofo de atualidade, né? É um filósofo que, ao romper fronteiras, ele dá a ponte necessária, o passaporte para a gente ir para todas as áreas para discutir ele, né? Então, se Hobbes é um filósofo que as interpretações colocam ele como contrário à metafísica, ele é um filósofo que dá suporte para a gente discutir a metafísica, sim. Né? É só a gente ter um pouco de leitura e paciência para ver os discursos deles no De Corpore, né? Então, assim, essa é a importância, né? E esse congresso, né, sempre os congressos do Hobbes, ele dá essa oportunidade, né, para a gente repensar o Hobbes, para atualizar as discussões hobbesianas. Aproveitando esse gancho, então, no comentário do Pablo e da sua réplica, digamos assim, aproveitando que você dialogou com o Léo Strauss na sua apresentação, então, nesse ponto, você concordaria com o Strauss de que a ciência política teria começado até mesmo mais com Hobbes do que com Maquiavel lá atrás? A questão não é concordar com o Strauss, né? É entender o argumento do Strauss, né? O argumento do Strauss dá a possibilidade da gente considerar exatamente esse pressuposto, né? Mas eu, particularmente, eu tenho minhas ressalvas em conceber, em dar um marco para um determinado filósofo, né? Eu acho que uma das piores tentativas que a gente deve fazer a um filósofo é demarcar ele como o iniciador, não é? Isso eu aprendi muito com as discussões que fazem em relação a Descartes, né? Em pontuar Descartes como o precursor da filosofia moderna. E se você for ver, tem um monte de argumento que destrói essa perspectiva. Então, é muito perigoso, né, do ponto de vista do pesquisador, apontar uma característica em determinado filósofo, né? Então, é muito perigoso a gente apontar Hobbes como o precursor da ciência política, né? Olhando o argumento de fora do Strauss. Agora, olhando por dentro, né, numa perspectiva interna do argumento de Strauss, é plausível sim essa consideração, né? Mas ressalto, é muito perigoso essas sinalizações que fazem aos teóricos. O iniciador da ciência moderna, o precursor da ciência política, é muito perigoso isso, né? Mas, olhando internamente, é plausível o argumento. Principalmente se tratando do século XVII, né, Delmo? Exatamente. Essa ideia de ciência incipiente. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o próprio conceito de inércia, está lá em Hobbes, está lá a ideia do movimento, está em Descartes. Então, quer dizer, é complicado isso, né? Então, é lógico que a gente não pode negar a envergaduras, né? Que às vezes o pessoal, olha, não é
trazer o filósofo à atualidade, dizendo, olha como ele é importante, olha, hoje ele responde essas questões, né? São clássicos, e os clássicos subsistem ao tempo e perpassam isso. Mas é evidente que essas afirmações categóricas do século XVII para trás, principalmente, elas são complicadíssimas, mas em determinadas perspectivas é possível sim, né? Você lembrou aí Descartes, mas quantas refutações tem lá de Hobbes, né, em relação a Descartes, quantas questões importantes naquele diálogo. Então, por que o Descartes e não Hobbes? Né? São questões para a gente pensar assim. Sim. Muito, muito bom. O Pablo parece concordar com você, Delmiro. Comenta, eu vejo algumas pessoas afirmando que Hobbes seria o pai da teoria política, mas é complexo estancar o marco. Sim. Isso aí, concordo com o Pablo. Né? Complexo e perigoso, hein? É perigoso você demarcar fronteiras em filósofos, é muito perigoso isso. É só a gente ir lá no Descartes e ver, né, como os manuais fazem com Descartes, o pai da ciência moderna. E você vê estudiosos sérios que desmontam completamente essa perspectiva, né, do Descartes como pai da ciência moderna. Então, é muito perigoso para a pesquisa filosófica. Agora, para o manual, não é? Manuais são sempre problemáticos para mim. Né? Eu nunca escrevi um manual, então posso falar isso, são problemáticos. Agora, para gente que faz pesquisa séria em Hobbes, é problemático e perigoso certas afirmações que fazem ao Hobbes. Né? A minha tese de doutorado, o Marcelo trabalha com liberdade também em Hobbes. Né? Minha tese que se transformou no livro é exatamente contrariando essas argumentações, né? O Hobbes é o pai do absolutismo, o Hobbes é contrário às liberdades, né? Então é muito perigoso, porque são discussões que, numa perspectiva séria, são completamente descaracterizadas, né? Então é muito perigoso essas afirmações. Sempre falo isso. Por favor, que absolutismo é esse que aceita a insurreição? Que absolutismo é esse que aceita até as colônias virarem metrópoles? Então, tem uma série de passagens que a gente poderia ir elencando aqui em que isso é desconstruído, né? Então, quer dizer, é uma teoria da soberania que é muito diferente de um totalitarismo apenas, né? A própria ideia também, a afirmação de que o Hobbes é o pai do liberalismo. Eu canso de ver isso aí. Sim. Né? A gente cansa de ver pessoas afirmando artigos, teses de doutorado, afirmam que Hobbes isso é muito perigoso, essas afirmações a respeito dos filósofos. Né? Muito perigoso. Para pesquisa. Sim. Alguém tem mais algum comentário, alguma questão? Ainda temos 13 minutos. Se alguém quiser fazer alguma questão, só levantar a mão. Bem, como não apareceu mais nenhuma questão, nem nenhum comentário, então penso que nós podemos encerrar essa sessão de comunicação. Eu agradeço ao professor Adelmo, eu agradeço ao Marcelo e a todos que estiveram presentes e assistiram essa sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Haverá um intervalo até às 10h15, onde começará a próxima mesa. Quando começará a Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Delmo. Obrigado, Bausi.